Olá, irmãos, olá, youtubers, tudo bem? Hoje eu venho fazer um vídeo aqui diferente, porque me pediram para falar sobre leis herméticas. Você sabe o que é lei hermética? Não, porque tem muitos que não estudam, né, sobre esses tipos de filosofias, mas nós vamos explicar para você, tá? Veja bem, no Velho Egito, bem antes de Cristo, saíram vários preceitos de fundamentos esotéricos e ocultos, né? Estamos gravando aqui em dois celulares aqui, né? Aí um para um lado, outro para o outro. Então, que influenciou muito as filosofias, né, do mundo todo, né? Foi filosofia de muitas nações. Então, teve muitas nações que foram influenciadas por essas filosofias herméticas, né? Tanto a Índia como a Pérsia, foi a Síria, a antiga Grécia, Roma, né? E Grécia, Roma e vários outros países que estavam naquela época, né? Então, muitos foram, né, influenciados. E existia uma coisa interessante, né? Existiam entre eles um grande mestre, que ele era chamado mestre dos mestres, né, no Antigo Egito, né? Mas muitos ainda duvidam, será que verdadeiramente ele era um homem ou não era um homem? Mas ele era muito conhecido, né, no Antigo Egito. Então ele foi conhecido como o nome de Hermes Trismegistus, né? Não sei se você chegou a conhecer ou ouviu falar desse nome. Tanto é que esse nome Hermes, ele foi colocado, esse nome, numa universidade no Antigo Egito. Então são atribuídos a eles mais de 2.000 obras a Hermes, né? Que na verdade muitas vezes saíram ali da Universidade do Egito, né? Então, quem foi esse Hermes? Ele foi o pai da ciência oculta, fundador da astrologia, fundador da alquimia, que hoje você conhece como química, né? E os detalhes da sua vida se perderam no tempo. Então, até o local onde ele nasceu, mais ou menos, então as pessoas discutem muito para... Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Achando onde ele nasceu. Então, depois de ter passado muito, né, da partida do seu plano, então eles fizeram e deram outros nomes para ele. Por exemplo, tem uns que chamavam ele de Tote, né? Anos depois veio a Grécia colocou o nome dele de Hermes, né, que é o deus da sabedoria. E os antigos também, né, os antigos egípcios, ele em sua memória denominaram ele então o mensageiro dos deuses. Olha aí, ó, pela sabedoria, pelo conhecimento que ele tinha, colocaram ele como mensageiro dos deuses. Por isso que intitularam ele de Trismegistus. Trismegistus significa 3 vezes grande. Então, de tanta sabedoria que ele tinha, colocaram esse nome nele de Hermes Trismegistus, ou seja, Hermes o 3 vezes grande, né? Que título bom para quem tem um conhecimento, é muito bom, né? Então, hoje, em nossos dias, se emprega um termo hermético, nem todo mundo conhece esse termo, né? Hermetismo, né? Mas no sentido mais secreto, por causa está esse tipo de filosofia é mais para as pessoas secretas. Hoje que está começando a abrir mais, né, o conhecimento, até que as pessoas pediram para que falasse um pouco sobre o hermetismo, mas hoje em dia está espalhando um pouco mais esse tipo de conhecimento. E não é diferente do conhecimento que nós temos. Não, só os nomes são diferentes, mas o conhecimento é o mesmo das ciências, das filosofias, das psicologias que nós temos hoje em dia, mas tinha um conhecimento muito mais profundo do que hoje, né? Hoje é um conhecimento muito mais externo, um conhecimento muito mais superficial. Antes o conhecimento da filosofia era um pouco mais aprofundado, tinha um pouco mais de base, mais de consistência, você entendeu? Por isso que muitas pessoas hoje em dia estão procurando esse tipo de filosofia. Então, aqui para vocês, então eles ignoravam. Então, existe um ditado muito interessante que Jesus disse, né? É, teve um flash aqui, mas foi uma lâmpada que queimou, tá? Não, não, continua do mesmo jeito. Então, teve um termo interessante que Jesus usou, que foi o seguinte: não lance pérola aos porcos, para que eles não devorem
e vos estraçalham também. Isso daí, esse grupo secreto que tinha essa filosofia hermética, eles guardavam esse preceito. O que é lançar pérola aos porcos? Lançar pérola aos porcos é você lançar conhecimento, é você lançar ensinamento para aquele que não tem vontade nenhuma de aprender, né, que não quer desenvolver a sua vida, que não quer ter uma transformação nenhuma. Então, não deveria fazer isso. Tanto é que o próprio Cristo ensinava as parábolas para as pessoas, ele falava muito por parábolas, ele não falava muito abertamente. Mas para os discípulos que estavam mais próximos dele, queria saber os mistérios, a eles ele ainda revelava alguns mistérios. Mas isso é que dizer, não lance pérola aos porcos, ou seja, não lança seu conhecimento, o seu tempo precioso com pessoas que não querem ouvir, que não querem aprender. Né? E como Paulo disse, Paulo já tinha outra questão. Paulo falou assim, essas pessoas que não são muito maduras mentalmente, essas pessoas têm que ser alimentadas só com leite. Não adianta dar um alimento sólido para eles, um alimento mais profundo. Né? Então, há pessoas que têm que se alimentar só com aquele leitinho mesmo. Né? As carnes mesmo é só para aquelas que são mais feitas, mentalidade mais firme. Né? Então, são as máximas que eles utilizavam, né? E nós conhecemos muito bem isso, principalmente os cristãos têm muito conhecimento sobre isso daí, né? Que eles ensinavam. Então, esses preceitos herméticos, o que aconteceu? Eles foram espalhados por todos os países, por todas as regiões, mas não pertence a religião nenhuma, tá? Então, filosofia hermética não é religião, é filosofia, como todas as outras. Então, não pertence a credo nenhum. Eles não, mesmo os antigos mestres, eles não queriam que ficasse fundado esse credo numa religião nenhuma. Né? Isso pertencia à própria filosofia, ou seja, àqueles que procuravam entender e compreender o universo e sua existência, né? Então, nos primeiros tempos, houve então essa compilação dessas doutrinas básicas do hermetismo, que foi transmitida de mestre a discípulo, conhecida hoje, né, tem muitos livros por aí, chamado Kybalion, né? Que perdeu a sua significação, mas tem mais ou menos como a cabala judaica, né? Esse conhecimento mais oculto, né? Então, é um conhecimento que é conhecido por muitos e é um conhecimento que é transmitido somente de mestre para discípulos. Não é uma coisa que é abertamente. Você pode comprar muitos livros, mas não quer dizer que você vá compreendê-lo. Né? Você pode ler livros, a livraria está cheia. Você pode comprar livro, mas não quer dizer. Você lembra daquele eunuco, quando o Felipe saiu correndo no carro e foi perguntar para ele, você entende o que você lê? É da mesma forma, assim, tem muitos que nem entendem a palavra de Deus, não sabem interpretá-la. Da mesma forma, existem livros por aí, mas não quer dizer que você vai ler, que você vai compreender. Então, existe conhecimento que precisa ser passado somente de mestre a discípulo, né? Como Jesus chamava secretamente seus discípulos e ensinava certas coisas para eles. Então, isso também era transmitido. Então, como as pessoas pediram, eu vou através de alguns vídeos então, e convido você, se você quiser participar, né? Fica à vontade. Qualquer coisa você deixa um comentário aí se você quer participar ou quer falar de alguma coisa, mas nós vamos falar sobre isso daí, esses preceitos herméticos, tal como está no Kybalion, né? E explicá-los, né, para quem quiser entender. Ok? Tá tudo bem? Tá. Quais são os 7 princípios? Muito bem. Eu vou mais ou menos dar um resumo rápido aqui só para vocês entenderem, tá? O que são os 7 princípios herméticos? Então, os 7 princípios herméticos que se baseiam na filosofia hermética são, primeiro, é o princípio do mentalismo. O que é o princípio do mentalismo? É que tudo é mente. Né? Explica que todo espírito, que o todo, no caso, que refere-se a Deus, que é espírito, tudo é mente. É indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivamente infinita e universal. Então, eles têm esse princípio, o princípio do mentalismo, é o princípio de que tudo é mente, né? Como assim que tudo é mente? Presta atenção numa coisa. Se você tem essa caneta aqui, essa caneta está na sua mão, física, é plástico, ok? Mas essa caneta, antes dela existir, ela estava onde? Na mente de alguém que a criou, ok? O plástico que você vê é simplesmente um material que cobriu a ideia dele, a ideia mental dele. Então ele criou a mente. Mas primeiro, ele criou a caneta, desculpa. Mas primeiro estava em sua mente. Da mesma forma que eles falam que tudo quanto Deus criou
estava primeiro em sua mente. Então, tudo quanto é criado, primeiro está na mente. Então, tudo é mental. Se eu quero criar uma nova vida, se eu quero transformar a mim, se eu quero transformar a circunstância da minha vida, então eu começo transformando pela mente, porque tudo é mental, ok? Depois, nos vídeos mais à frente, nós vamos aprofundar um pouquinho. Existe também o segundo princípio muito importante, que é o princípio da correspondência, ok? Correspondência pode explicar alguns segredos obscuros da natureza, segredos que nós muitas vezes não compreendemos, mas pelas correspondências nós podemos compreender. Por exemplo, se você pega aqui, se eu te der um pote de mel, você vai associar o quê? Com a correspondência que você lembra quando você fazia lição de casa, que tinha um pote de mel e abelha, né? E tinha uma folha e uma árvore, e você tinha que fazer aquelas ligações? É dessa forma. Então, você vai associar uma coisa a outra, correspondência, aquela associação que você faz de uma coisa para outra. E o princípio de correspondência é muito interessante, que nos ensina a entender coisas obscuras da vida. Por exemplo, entre a plantação, né, o plantar e colher, né? Então, o que eu planto, eu vou colher. Onde eu vejo isso? Na agricultura. Então, pela lei dessa correspondência, daquilo que está na agricultura, daquilo que o homem planta, o homem colhe, então eu posso mais ou menos deduzir que na minha vida, aquilo que eu faço, eu também colho. Ok? Tudo quanto eu faço, eu colho. Se eu quero colher coisas diferentes, o que eu devo fazer? Plantar coisas diferentes. Ok? Mais para frente nós vamos meditar nisso daí. O terceiro princípio, né, é conhecido como princípio de vibração. O conhecimento desse princípio ele explica muitas coisas. É interessante das manifestações tanto da energia, quanto da matéria, quanto da mente, quanto do espírito, que tudo são variáveis de vibração. Ok? Quanto maior a vibração, mais elevada será a sua escala, né? Então, se você vê, por exemplo, uma nota musical, ela vibra num tom, a outra nota musical vibra no outro tom. Então, quando você às vezes vai cantar e você pede para a pessoa dar uma nota tal, para que você alcance, é preciso colocar a sua voz de acordo com aquela tonalidade que você pediu. Ou às vezes, quando você está cantando, o tocador então vai e coloca então a nota musical, né, na mesma vibração da sua voz. Então, isso é o princípio de vibração, né? É semelhante ao seguinte, né? Não precisa falar muito do negócio do poder do pensamento positivo. Mas isso daí, queira ou não, é uma realidade, porque é a questão da vibração do pensamento. Aquilo só, o que acontece na sua vida é de acordo com a vibração dos seus pensamentos. Não vai acontecer para você coisa diferente da vibração dos seus pensamentos. Vai acontecer aquilo que está na sua mente, porque vemos no princípio que tudo é mente. Se a vibração na sua mente está com uma vibração negativa, você quer atrair coisa positiva? Então mude a vibração para coisas positivas, ok? Aí você vai, então, começar a colher coisas positivas. Então, nós vamos ver o princípio da vibração, que é muito importante. O princípio da polaridade é muito importante também. Você sabe que tudo na vida tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. Se você tem o frio, você tem o calor. Ok? Você tem o alto, você tem o baixo. Então, tudo na vida tem essa polaridade. Você já viu aquele ditado que diz, olha, você está rindo demais, no final do riso sempre é um choro? Então, da mesma forma, isso é uma lei da polaridade. Isso é uma coisa interessante para nós aprendermos na nossa vida, porque quando tudo está indo bem para você, o que você vai esperar? Lei da polaridade. Você vai esperar também que virá os tempos difíceis. Ou se os tempos estão difíceis para você, pode esperar, existe a lei da polaridade, o princípio da polaridade. As coisas irão melhorar, entendeu? Então, sempre existe o negativo e o positivo, sempre existe o claro, o escuro, né? Então, vamos aprender sobre esse princípio de polaridade. Outro princípio interessante é o princípio de ritmo. De ritmo. Tudo tem um ritmo. Tudo na vida tem um ritmo. Não adianta apressar o rio. Às vezes a pessoa quer fazer aquelas coisas com pressa, quer resultado logo, mas as coisas não acontecem assim. As coisas, elas são no seu ritmo. É como um pêndulo.
Vai ver um pêndulo? Pêndulo é no seu ritmo. Tudo tem. Tem a maré cheia, tem a maré alta. Tem a vazante cheia, tem a vazante alta. Então, temos isso daí, o princípio de polaridade, ou seja, nós temos o princípio de ritmo, o princípio de ação e o princípio de reação. Para cada ação que você faz, você terá uma reação. Ok? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos para o sexto princípio, que é o princípio de causa e efeito. Isso daí todos conhecem. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Ok? Então, para tudo tem o seu efeito. Não existe efeito sem causa. Se alguma coisa aconteceu na sua vida, isso é um efeito. Algo causou aquilo. E uma ação que você vai fazer hoje, isto é uma causa. Amanhã você verá o efeito. Ok? Então, vai meditando. Por isso que era importante estudar as filosofias herméticas, porque as pessoas tinham conhecimento profundo disso. Uma coisa que hoje as pessoas não têm. E por mais que se pregue, às vezes, a palavra de Deus, as pessoas, nem todos, né, tomam conta e veem que existe realmente esse princípio. E existe também o princípio, o último princípio é o princípio de gênero. O princípio de gênero é o seguinte: tudo tem o masculino e tem o feminino. Ok? Então, existe o homem, existe a mulher, né? Todos nós temos o princípio masculino e feminino dentro de nós, né? O homem tem o masculino e tem também um princípio feminino, ainda em porcentagem menor, mas ele tem. A mulher, ainda que seja mulher, tem o princípio masculino, ainda que pequena porcentagem, mas tem. E no nosso nível, no nosso físico, né, no nosso dia a dia, quando é que eu utilizo o princípio masculino? É quando eu estou falando, no feminino é quando eu estou ouvindo. Então, nós vamos ver esse princípio de gênero, é muito interessante, porque tem muitas pessoas que utilizam mais os princípios masculinos, né? E principalmente muitas mulheres que falam, nunca estão prontas para escutar, né? E às vezes muitos homens também, né? Que falam, né? E não escuta, quer dizer, não utilizam o princípio feminino, às vezes temos que escutar. Então, nós vamos ver todos esses princípios aí nos próximos vídeos, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês têm alguma dúvida, deixa no comentário desse vídeo, que nos próximos vídeos, então, eu vou esclarecendo melhor para vocês, ok? Vamos fazer um pouquinho, uns vídeos mais diversificados para tirar um pouquinho esse pensamento dessas pandemias de hoje, ok? Então, que Deus abençoe vocês e espero e aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Isso é importante para nós. Tá? E deixe qualquer dúvida no comentário que eu estarei respondendo e falando com vocês. Até mais.